A síndrome coronariana aguda é uma das principais causas de altas comorbidades, mortes, internações e uma grande catástrofe dentro do nosso atendimento na porta das nossas urgências. Eu me chamo Luiz de Silva e o PebMed hoje apresenta para vocês a síndrome coronariana aguda. Vamos agora apresentar para vocês um caso clínico real. Nós temos aqui o paciente ABC, 55 anos, comparece à urgência apresentando uma dor central no tórax, irradiando para queixo, abdômen e membro superior direito. Direito, hein? Refere falta de ar, sensação de morte a qualquer momento. Temos aqui um histórico de hipertensão, diabetes e dislipidemia. Irregular estado geral, consciente, taquipneico, uma frequência de 92, uma PA 16/8. Restante nada digno de nota, ausculta normal. Essa aferição aqui de PA foi nos dois membros, tá? E o eletro está a seguir. A troponina foi reagente. Então, sabemos que a troponina é um automarcador específico, né? Ele tem uma alta especificidade para a lesão miocárdica. Então, qual o diagnóstico e qual o tratamento? Bem, aqui a gente vai seguir com um eletro. Vocês vão ver então que ele está discretamente pronunciado em V1. Aqui a gente observa. Mas tem um supra, desnivelamento do segmento ST em V1, V2, V3, V4 e V5. E também temos aqui um discreto em VL. No AVL. Isso aqui falando então que existe um acometimento de parede anterior e também parte da parede lateral. Além disso, nós temos aqui um infra de ST em D2, D3 e AVF. Isso quer dizer para nós que nós temos uma imagem em espelho e nós estamos então diante de supradesnivelamento de segmento ST em parede anterior, né, um infarto extenso, com uma imagem espelho em parede inferior. Isso quer dizer para nós que há um infarto, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos agora pegar o nosso aplicativo, o Whitebook, e vamos ver qual vai ser a nossa conduta. Aqui, então, no nosso smartphone, vamos para o protocolo de dor torácica aguda. A síndrome torácica aguda ela vai ser presente em várias etiologias, sendo a principal o infarto, e se segue então a dissecção de aorta, o TEP, né, o tromboembolismo pulmonar, depois o herpes zoster, que vem com as lesões características na pele, no dermátomo, o espasmo esofágeo difuso, que é uma causa de dor torácica que se assemelha ao infarto por estar respondendo ao nitrato. Nós também temos a fratura costal com a história de trauma. Então a gente vai iniciar o protocolo da dor torácica. Temos que primeiro descartar aquilo que vai matar o paciente em segundos, em minutos. Temos aqui então a seguinte pergunta: é infarto ou não é infarto? No nosso caso nós já vimos que é infarto, né? Então vamos ter aqui como diagnóstico a clínica com os seus sintomas e fatores de risco, o laboratório que vai ter que nos apoiar com a parte dos marcadores de necrose miocárdica, falando principalmente da troponina, e o eletro, que também é bastante essencial, praticamente complementar, praticamente continuação do exame físico. O primeiro passo então vai ser a anamnese e o exame físico. Temos que primeiro descartar o que é grave. O que é o mais grave, o infarto que pode durar horas ou até dias, é a dissecção de aorta, né? Que pode durar segundos a minutos. Então, e algumas horas. Então a gente vai ter aqui o característico da dissecção de aorta, a dor lancinante dorsal ou torácica, mas principalmente essa dor enfacada dorsal, com o exame físico a PA diferente nos dois membros. Então você vai ter que solicitar ou você mesmo medir a pressão arterial nos dois braços. E isso quer dizer o seguinte: se nós temos o acometimento da subclávia esquerda, nós vamos ter uma pressão menor na subclávia esquerda, enquanto que no braço direito, suprido pela subclávia direita, vamos ter uma pressão sanguínea mais próxima do normal.
Isso quer dizer que se existe essa diferença de pressão, muito provavelmente é uma dissecção aguda da aorta. E o segundo passo, nós vamos então complementar minimamente com o exame físico, com o eletro, com os marcadores de necrose miocárdica e o raio-x de tórax em PA e perfil. Lembrando que na dissecção de aorta é comum, porém não é tão sensível, o alargamento do mediastino por conta do sangramento e da dissecção do alargamento da aorta. Então é isso que a gente esperaria minimamente para fazer esse diagnóstico. A dissecção de aorta ela vai também ser diagnosticada pela tomografia com contraste, pelo eco transesofágico, só que isso já é discussão para outro momento. Então, o que você tem que ter em mente é que a anamnese, o exame físico e o eletro, no mínimo, tem que ser realizado em 10 minutos. Então, nós não podemos perder tempo. Tempo é miocárdio. Então, nós vamos ver aqui a probabilidade de ser uma angina atípica por síndrome coronariana aguda. Então, temos 3 características aqui, que vão ser critérios. Quanto mais critérios, mais específico para a dor anginosa do infarto. Temos aqui a dor em aperto na região precordial. Ela melhora com repouso e ou nitrato. Então, isso já é um teste que você vai fazer com nitrato. Esse paciente vai chegar bastante agitado na sua frente, porque ele tem a sensação de que vai morrer. Então, passou com nitrato, a probabilidade de ser infarto é alta. Então, assim, continuando, a gente vai ver aqui que piora com exercício físico e com estresse. Então, é um paciente que já vinha com alterações miocárdicas, coronarianas, se estressou, evoluiu com dor no peito. Isso gera um alerta para nós. Então, se 3 critérios, todos os 3, vai ser uma dor típica. Se apenas 2 critérios, atípica. 1 critério, ela vai ser já uma dor torácica não especificada. Então, como fatores de risco, nós vamos ter a hipertensão, a diabetes, o sexo masculino, a dislipidemia, as doenças inflamatórias crônicas. Aí a gente tem que se preocupar com as nossas mulheres portadoras de doenças inflamatórias como lúpus, artrite reumatoide, a obesidade e o sedentarismo e o tabagismo, que também são fatores de lesão endotelial, que leva ao processo de aterosclerose, né? Que é a causa primária do infarto, na grande maioria dos casos. Com o quadro clínico, nós vamos ter uma dor que vai ser precordial ou retroesternal, também pode ser epigástrica, então cuidado com a dor abdominal, que pode ser infarto. Vai ser uma dor em aperto ou queimação, que pode irradiar principalmente para o membro superior esquerdo, por causa do acometimento da descendente anterior da artéria, né? Pode também ser do membro superior, pode irradiar para o membro superior direito por causa da vascularização prejudicada da coronária direita. Temos aqui, pode ser também para a região mentoniana e para o dorso. Sintomas adrenérgicos, nós vamos ter aí taquicardia, sudorese, né? Principalmente aquela sudorese fria, e também vai ter a pressão alta, né? Vai ter uma hipertensão decorrente desse estresse adrenérgico de liberação de catecolaminas. Um mal-estar geral, o paciente, você sente isso como médico, você sente que o paciente ele não está bem. Pode ser um quadro que abre com síncope e com parada cardiorrespiratória. A angina instável e o infarto sem supra, eles são bem parecidos, pois ambos são infartos que acontecem mais distalmente, né? Que vai ser nessa parte subendocárdica, e também vai ser uma suboclusão, enquanto que infarto com supra do segmento ST já vai ser praticamente uma oclusão total ou vai ser uma oclusão total. Sendo que na angina instável, ou seja, o paciente só sentiu a dor e foi para o pronto-socorro, ele vai ter o eletro e o marcador de necrose miocárdica negativo. Enquanto que no infarto sem supra, nós vamos ter aqui um eletro que pode alterar ou não, sendo que as alterações do infarto sem supra geralmente é um infra de segmento ST e alterações inespecíficas de repolarização, né, de alterações da onda T.
e vai positivar o marcador de necrose miocárdica. Então isso quer dizer que o paciente está infartando, só que a representação no eletro ela não está tão fidedigna. Isso não é uma coisa tão perigosa quanto o infarto com supra. O infarto com supra ele já é mais grave, pois ele vai alterar o eletro e o marcador de necrose miocárdica. A troponina vai subir. E, por fim, você tem que pensar que esse paciente ele pode alterar com a estabilidade hemodinâmica. Se ele apresenta aquela pressão alta, taquicardia, isso pode ser apenas uma síndrome adrenérgica decorrente da dor. Enquanto que um paciente que já se apresenta chocando, com uma pressão abaixo de 90/60, e apresentando a taquicardia, vamos abrir o olho aí que pode ser um choque de origem cardiogênica, e isso leva a uma instabilidade hemodinâmica e o paciente ele a gente vai pensar mais para tratamentos intensivos de choque do que de infarto. Sendo que nós vamos iniciar a conduta do nosso paciente que já chegou conosco com o quadro clínico inicial, que foi apresentado no início do vídeo. Bem, nós vamos ter que pedir a troponina ou o CKMB massa de 3 em 3 horas, ou seja, na hora 0, 3, 6, 9 e 12, pelo menos. E a gente espera que haja então uma curva ascendente, que estabilize e caia. Então, a gente vai ter, claro, se você tiver, vai ser melhor fazer a troponina. Muito melhor, ela é mais específica. O eletro também vai ter que ser de 3 em 3 horas e vai ser aquelas alterações que respeitam parede. Você não pode ter um supra isolado de V1 e achar que é infarto, ok? Você tem que obedecer parede. Vai de V1 a V4, pega D1, pega AVL, pega V5, V6. Aí isso a gente já vai se preocupar de já estar sendo representado um infarto graficamente. E temos que descartar o infarto de ventrículo direito, pois esse infarto ele vai ser grave se nós tomarmos a conduta errada para ele. Temos aqui a monitorização com cardioscopia e oxímetro de pulso. Isso aqui é o básico, você pede já fazendo o MOV, monitor oxigênio em veia, certo? Sendo que aqui a gente está pedindo a monitorização. Aqui o O2 macronebulizado, o O2 úmido, em máscara facial, o cateter nasal 5 a 10 litros por minuto, dependendo da indicação. Isso basicamente para dar um conforto para o paciente. E o acesso venoso periférico salinizado. Vamos aqui então. A conduta ela é dividida em porta, intervenção hemodinâmica e revascularização do miocárdio. Claro que nós vamos nos preocupar aqui com a porta. Bem, sabemos que o infarto gera um estresse patológico por causa da hipoperfusão, né? Obstruiu a coronária, termina o suprimento de oxigênio. Isso leva a um gatilho de dor que vai levar a uma síndrome adrenérgica, que aumenta então a demanda cardíaca, aumentando a força e a contração. Isso vai levar então uma resposta de taquicardia com hipertensão, taquipneia, dispneia, dor. E esse estresse aumentado, essa demanda aumentada, leva à piora tecidual da hipoperfusão. Então isso fica se alimentando até que, claro, o miocárdio já seja perdido totalmente. Então, nós temos algumas drogas que vão agir nessa parte do estresse patológico, da hipoperfusão. Vão ser o AS, o clopidogrel, a heparina e a estatina. Nós temos aí estabilizador de placa, fibrinolítico e antiagregantes plaquetários. O nitrato e a morfina, eles servem para fazer o alívio sintomático da dor. Eles não mudam o prognóstico, eles dão conforto ao paciente. Quanto mais o paciente cooperar, melhor, né? E aqui, para a taquicardia, beta-bloqueio, o nitrato também vai fazer a vasodilatação sistêmica, diminuindo então a pré-carga e a pós-carga. Temos aqui o oxigênio, que vai melhorar então essa parte de dispneia, e a morfina, que vai vai pelo menos diminuir a dor. Então nós vamos fazer aqui uma prescrição para o nosso paciente. Aqui no nosso aplicativo Whitebook nós vamos ver justamente essa prescrição. Vamos iniciar então com a dieta oral, vai ser 0, nós não podemos estimular a vascularização esplâncnica, precisamos dessa vascularização para o miocárdio.
E quando o paciente já estiver estabilizado, nós vamos já evoluir para a dieta líquida e depois pastosa, pobre em gorduras e colesterol e rica em carboidrato, fibras, potássio e magnésio. Isso já vai ser após 4 a 12 horas da remissão do quadro. Vamos fazer a monitorização contínua, como já falamos, o MOV. A morfina, como nós vamos fazer? É uma ampola apresentando 10 mg em 1 ml de solução. Vamos colocar esse 1 ml em 9 ml de água destilada e vamos fazer de 2 a 3 ml e vamos fazer se necessário, certo? Sendo que nós estamos dando uma quantidade baixa de morfina para esse paciente, então melhorar o quadro álgico. Não se esqueçam aí que a morfina ela é um opioide e os opioides eles fazem cardiodepressão e também fazem uma cardiodepressão e também na parte respiratória. Então nós não podemos encher o nosso paciente de morfina, vamos fazer enquanto ele aguentar. A oxigenação aqui, eu coloquei de 2 a 5 litros, nós podemos permitir até 10 litros por minuto, né, fazer totalmente aberto, se necessário. Mas temos aqui uma indicação, que vai ser o infarto com supra e a saturação abaixo de 90%. Essa saturação aí já vai nos assustar um pouquinho, tá? Vamos fazer o nitrato para o paciente, que vai ser o monocordil ou isordil, que vai ser o mononitrato ou dinitrato de isosorbida, 5 mg via oral sublingual e repetir de 5 em 5 minutos se necessário. Bem, o meu conselho para vocês que estão nos assistindo é que façam via oral. A sublingual ela pode baixar a PA de uma forma muito brusca e isso piorar o quadro do paciente. Se não respondeu, você vai aplicar a parte da morfina, né, e vai poder aplicar a nitroglicerina. Ou pode fazer só a nitroglicerina, que é o tridil. Então a opção que nós temos ao nitrato vai ser a nitroglicerina, que é uma ampola de 5 mg com 5 ml com 25 mg de nitroglicerina. Vamos diluir em 245 de soro glicosado e vamos fazer 6 ml por hora em bomba infusora. É o tridil, principalmente para 24 a 48 horas de infarto anterior com pressão acima de 18 por 11 ou disfunção do ventrículo esquerdo. Precisamos diminuir a pré-carga nesse ventrículo, né? Um ventrículo que está sofrendo. Aqui vamos continuar então com o AS, o ácido acetil salicílico de 100, 2 comprimidos via oral ou mastigado, você pode fazer o mastigado sem problema. O clopidogrel de 75 mg, 4 comprimidos via oral agora. Isso é então uma dose de 300 mg, certo? Como dose de ataque. Propanolol para beta bloquear o paciente, 40 mg, que são 2 de 20 mg via oral, ou atenolol de 50, um comprimido via oral. Precisamos beta bloquear esse paciente para diminuir a demanda miocárdica. Quando você diminuir a pressão e a frequência, nós vamos ter então o que a gente chama de redução do duplo produto, né? Melhorar a oxigenação desse miocárdio. Temos a rosuvastatina como um hipolipemiante potente, 20 mg, um comprimido à noite. Vamos heparinizar esse paciente de forma plena com o Clexane, que é a enoxiaparina, inibidor do fator 10 ativado, de 80 mg. É 1 mg por quilo, né? Nesses casos, 1 mg por quilo. De 12 em 12 horas. E repouso no leito por 24 horas no mínimo. Vamos fazer, por fim, um trombolítico sem indicação. E os que nós temos aqui vão ser principalmente o alteplase, o tecneteplase, que é o principal a ser feito, e a streptokinase, que é a clássica. E agora, cuidados gerais da enfermaria. Vamos ter aqui cabeceira elevada a 30 graus, balanço urinário diário, sinais vitais, cuidados gerais da enfermagem e hemoglicoteste de 4 em 4 ou 6 em 6 horas. Recomendamos aqui de 4 em 4. 4 ampolas de soro glicosado de 50% EV, se tivermos uma glicose abaixo de 70. A dipirona, uma ampola EV se dor ou febre. Lembre que esse paciente ele é um paciente inflamado, então ele pode fazer febre por causa de excesso de mediadores químicos da inflamação. O omeprazol como protetor gástrico, uma ampola EV
que geralmente uma ampola de 40 miligramas, ou um comprimido via oral pode ser de 20 ou de 40, via oral em jejum. Vamos fazer aqui remédio para enjoo, né? Um SOS também, a bromoprida ou um dazentrona ou Dramin, uma ampola EV de 8 em 8, náuseas ou vômitos. Insulina regular subcutânea, de acordo com o esquema. Isso aí vocês veem com mais detalhe dando uma pausa no vídeo. Bem, não menos importante, temos que observar sempre se o paciente tem alguma reação alérgica ou idiosincrática a alguma medicação, certo? Você não vai querer induzir nesse paciente um choque anafilático. Ele vai entrar então num estado totalmente catastrófico. Isso vai ser horrível se a gente se deparar com o paciente. Mas vamos falar aqui quais são as contraindicações dos remédios. Bem, eu coloquei aqui do IECA, caso você prescreva, isso geralmente é para paciente CLIP 2, né, com disfunção de VE. Você vai fazer então, você vai contraindicar o IECA se o paciente tiver angioedema ao uso do IECA. A morfina, a contraindicação é infarto de VD, ventrículo direito, e infarto inferior, pois, como eu falei para vocês, como ele é um cardiodepressor, ele vai aumentar demais a carga que vai chegar num ventrículo já disfuncionante. Então, se o ventrículo para de funcionar, é como se toda carga, toda pós-carga que o coração ejetar, vai exercer uma pressão muito forte em cima desse ventrículo já lesado. A mesma coisa o nitrato, ele vai ser para infarto de VD inferior. Nos casos de hipotensão, não precisa fazer nitrato. E uso de inibidores da 5-fosfodiesterase, como por exemplo a sildenafila, o Viagra. O paciente que usou Viagra não pode fazer nitrato, pois essas duas medicações são vasodilatadoras. Se você fizer os dois, vamos fazer uma vasodilatação sistêmica bastante grave, certo? Contraindicação à heparina é a trombocitopenia grave, né? Aqueles pacientes com uma plaqueta bem baixa, né? Abaixo de 50, 20, de 20 mil, né? A endocardite bacteriana subaguda, a hemorragia intracraniana e diástases hemorrágicas. O paciente que está sangrando não pode fazer nenhum componente fibrinolítico. E também contraindicação de trombólise. As absolutas vão ser doença terminal, vamos postergar a vida de um paciente que já está no fim da vida, história prévia de coagulopatia hemorrágica, AVC nos últimos 3 meses, hemorragia digestiva alta, baixa ou urinária nos últimos 3 meses, cirurgia de grande porte abdominal torácico-craniana e oftalmológica nos últimos 3 meses, biópsia de estruturas não compressíveis nos últimos 30 dias e outras afecções graves, coma, sepse e assim por diante, além de RCP traumática, dissecção aguda de aorta, o paciente já está sangrando, não tem por que fazer ele sangrar mais. Gravidez, é uma paciente que é praticamente anticoagulada. Úlcera péptica ativa. E vamos fazer o seguinte, nós estamos aplicando então uma prescrição para infarto com supra de ST, certo? Esse a prescrição do nosso paciente do caso inicial. Sendo que o paciente com infarto sem supra, ele vai ser um paciente que você já vai fazer as coisas com mais calma. Você pode fazer a prescrição inteira, você pode até mesmo anticoagular esse paciente, mas você precisa aplicar nele o score Time ou Grace. Também são scores que apresentam no nosso aplicativo no notebook. Se o paciente apresenta um baixo ou moderado risco, você vai aplicar para esse paciente um teste não invasivo de estresse, como por exemplo o teste ergométrico ou a cintilografia do miocárdio. E também temos aqui o ecocardiograma de estresse, né? Além disso, se o paciente tiver um alto risco pela pontuação do Time e do Grace, você vai já aplicar um teste invasivo. O paciente precisa até 72 horas fazer uma coronariografia. Isso quer dizer, vamos fazer um CAT nele, injetar contraste e fazer um estudo coronariano nesse paciente. Se for um infarto com supra, você vai pensar,
trombólise química ou angioplastia, e também os casos mais graves, que você vai ter que fazer a revascularização, a cirurgia com pontes de safena mamária e assim por diante. Só que eu deixo para vocês a dúvida: trombólise química ou angioplastia? Quais são os critérios de gravidade para esse paciente, para saber o que eu preciso fazer? Com a palavra, o especialista. Então, veja o link que está na nossa descrição desse vídeo, e através desse link você vai ser notificado na nossa live do Facebook. Essa live no Facebook nós iremos conversar com o Dr. Ronaldo Gismondi, cardiologista da nossa equipe PebMed. Então, link na descrição, se inscreva e fique conosco. Aqui um bônus para vocês, a localização do infarto, né? Se o paciente já chega com vocês com um infarto obedecendo paredes, isso quer dizer que nós podemos predizer onde está esse infarto. Na parede anterior, independente de ser anteroseptal, septal médio, baixo, nós podemos ver que de V1 a V6 vai obedecer essa anatomia com a parede anterior e a parede septal, certo? Por exemplo, septal baixo, V3 e V4. É mais difícil você ver isso isolado. Mas aqui, só para vocês verem que toda a parede anterior, aqui, ela vai ser suprida pela descendente, artéria descendente anterior, que é também a interventricular anterior, mesmo nome. Quando o infarto ele é mais apical, ele já vai ser da descendente anterior e também da coronária direita. Parede lateral alta, lembre-se aqui do coração. Temos aqui a coronária esquerda, que se divide em descendente anterior e circunflexa. Da circunflexa nós temos uma artériazinha, que é a artéria marginal, e da artéria marginal, né, que é originada então na artéria circunflexa, nós vamos ter a irrigação da parede lateral alta, que vai ser D1 e AVL. E também vamos ter aqui, nos outros casos, a parede inferior, D2, D3 e AVF. Vamos ter aqui, geralmente vai ser da artéria coronária direita, né, uns 85%. No ventrículo direito, vocês vão ver que esse paciente ele faz um infradesnivelamento isolado em V1 e V2. Você pede para rodar então V3 do lado direito e V4 também. Ele vai suprar. Se ele suprar, ventrículo direito. Então você precisa fazer esse diagnóstico para você não fazer nem morfina nem nitrato nesse paciente. Vai ser acometida então a artéria coronária direita. E infarto posterior, ele vai pegar já V1 e V2, e você vai ter que pedir para rodar V7, V8. Você vai pedir para fazer de V1 a V12 nesse paciente, para você não ficar com nenhuma dúvida. E esse vai ser o infarto de artéria coronária direita. E aí, gostou do nosso vídeo? Deixe seu like se você gostou, compartilhe e comente nossos vídeos e se inscreva no nosso canal no YouTube. Baixe o aplicativo Whitebook para o seu smartphone e tenha o melhor conteúdo médico à sua disposição. Link na descrição para ficar por dentro das nossas lives e receba materiais exclusivos PebMed. Acesse para mais conteúdo diversificado e atualizado de medicina, pebmed.com.br.